vocês estão? Estamos muito felizes em estar conectados com vocês através desta plataforma. E será muito divertido e vamos aprender muitas coisas legais juntos. Eu sou a professora Jéssica, de Matemática, e hoje teremos uma aula para aprendermos sobre quadriláteros. Vocês, por acaso, já ouviram falar deles? Enquanto pensam, vou dar um recado rápido para os professores de vocês. Antes de iniciarmos, algumas informações para os professores que nos acompanham. Essa aula é do 6º ano do Fundamental Anos Finais. Trabalha a habilidade que fala sobre identificar características dos quadriláteros, classificação em relação aos lados e ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. Unidade temática geometria e o objeto do conhecimento são polígonos, classificações quanto ao número de vértices, as medidas dos lados e ângulos e ao paralelismo e ao perpendicularismo dos lados. Apresentações feitas. Agora sim, turma, vamos lá? E aí, estudantes? Lembraram do que são quadriláteros? Não? Sim? Se vocês lembram, parabéns! Se não, não tem problema. Estamos aqui para isso, para lhes ajudar. Quadriláteros são figuras geométricas planas, poligonais, que quer dizer com muitos lados ou ângulos, e formadas por 4 lados. Vocês, por acaso, já viram quadriláteros em algum lugar ao seu redor? Muito bem! Se observarmos ao nosso redor, podemos ver quadriláteros no formato da janela, na porta, em um porta-retrato, na pipa e em muitos outros lugares. Na própria TV, na tela do computador ou do celular que você está usando para assistir a aula. Quadriláteros são polígonos formados por 4 lados. E essa figura geométrica bidimensional, ou seja, que possui 2 dimensões, é formada por lados, que são segmentos de retas que formam o contorno do polígono, e nesse caso são 4. Vértices, que são os pontos de encontro dos segmentos de reta, e também são 4 vértices em todos os quadriláteros. Os ângulos, que são 4 ângulos internos que somam juntos 360 graus. E diagonais, são 2 diagonais que ligam 2 vértices não consecutivos. E nesse caso, temos apenas 2 diagonais em cada quadrilátero. Agora vamos lá? Dentre as figuras, quais podemos dizer que são quadriláteros? Vou dar um tempo para vocês. Conseguiu identificar os quadriláteros? Bom, como vimos, quadriláteros são aqueles que possuem 4 lados. Logo, as figuras que estão em destaque são os quadriláteros. Agora, os quadriláteros eles podem ter 3 classificações. Mas antes de falar da classificação, vou trazer para vocês o significado de palavras que vão aparecer muito nessa aula, como lados paralelos, que significam que eles não se cortam, conservando sempre a mesma distância. Por exemplo, uma caixa retangular, ela tem lados paralelos. Ângulo reto, que é o mesmo que dizer que é um ângulo de 90 graus, ou seja, uma mesa ela tem ângulos de 90 graus. E lados congruentes, que possuem o mesmo comprimento. Agora vamos voltar à classificação dos quadriláteros? Eles podem ser classificados em trapézios, que possuem um par de lados paralelos, paralelogramos, que possuem 2 pares de lados paralelos, ou outros que não possuem lados paralelos.
Agora me ajude com a seguinte situação. Maria traçou duas retas e desenhou algumas figuras. Me ajude a classificá-las em trapézios e paralelogramos. Vou dar um tempo para vocês. Conseguiram? Espero que sim. Muito bem. As figuras 1 e 3 são paralelogramos e as figuras 2 e 4 são trapézios. Agora vamos conhecer melhor cada uma dessas figuras? Os trapézios são quadriláteros que possuem apenas dois lados paralelos. E esses dois lados paralelos são as bases do trapézio. Veja, o trapézio ABCD possui dois lados paralelos, o lado AB e o lado CD. E essas são as bases do trapézio. Os trapézios podem ser subdivididos de acordo com as suas características em trapézios escalenos, isósceles e retângulos. Os trapézios escalenos são aqueles em que a medida dos dois lados não paralelos são diferentes. Os trapézios isósceles são aqueles que têm os lados não paralelos congruentes, o que quer dizer iguais. E por fim, os trapézios retângulos são aqueles que possuem dois ângulos internos retos, ou seja, de 90 graus cada. Vamos ver se você entendeu? Vamos classificar os trapézios que você verá na tela? Vou dar um tempo para vocês. Vamos lá? O primeiro trapézio é um trapézio isósceles, pois ele tem lados não paralelos congruentes. O segundo trapézio é um trapézio retângulo, pois ele tem ângulos internos retos. E por fim, o trapézio escaleno, pois ele tem lados paralelos de medidas diferentes. Agora vamos falar dos paralelogramos? Os paralelogramos são quadriláteros que possuem seus lados opostos paralelos, 2 a 2. Por exemplo, a figura ABCD possui o lado AB paralelo a CD e o lado AD paralelo a BC. Essa definição implica em uma série de resultados, chamados aqui de propriedades, e elas são válidas para todo paralelogramo e serão discutidas a seguir. Ângulos opostos congruentes, quer dizer que os ângulos opostos são iguais. E lados opostos congruentes, quer dizer que os lados que se opõem também são iguais. E as diagonais do paralelogramo vão se encontrar em seu ponto médio, como você pode ver na tela. Dentre os paralelogramos, destacamos o retângulo, o quadrado e o losango. O retângulo é um paralelogramo que tem os 4 ângulos retos, ou seja, todos de 90 graus. E um resultado direto disso é que seus lados opostos são paralelos. O losango é um paralelogramo que tem 4 lados congruentes, ou iguais. E por fim, o quadrado, que é um paralelogramo que tem 4 lados e 4 ângulos iguais, sendo que os ângulos são todos de 90 graus. Agora vamos colocar em prática esse conhecimento? Observe as figuras e diga qual paralelogramo cada uma delas representa. Vou dar um tempo para vocês.
primeira figura é um losango, já que tem 4 lados congruentes. A segunda imagem é um quadrado, já que seus lados e ângulos são iguais. E por fim, a última figura é um retângulo, já que ele tem todos os ângulos retos, ou seja, com 90 graus. Agora, não podemos esquecer que existem quadriláteros que não têm lados paralelos. Vamos praticar? Na tela temos vários quadriláteros. Vamos identificar cada um deles? Vou dar um tempo para vocês. Muito bem, vamos lá? Na primeira imagem temos um quadrado, já que ele tem 4 lados e ângulos iguais. Na segunda imagem temos um trapézio escaleno, que é aquele que tem a medida de todos os lados não paralelos diferentes. Já na terceira imagem temos um trapézio retângulo, já que ele possui ângulos internos de 90 graus. E por fim, temos um losango, que é um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. Agora observe essa imagem. Você já viu em algum lugar? Pois é, esse é o tangram. Ele é um quebra-cabeça chinês inventado há quase 1000 anos. É um quebra-cabeça geométrico formado por 7 peças que são chamadas tans. São 2 triângulos grandes, 2 pequenos, um médio, um quadrado e um paralelogramo. Utilizando todas essas peças, sem sobrepô-las, podemos formar várias figuras. E dizem que é possível montar mais de 5.000 figuras. Vamos fazer junto um tangram? Para fazer o tangram, vamos precisar de régua, papel, tesoura, caneta e lápis de cor. Vamos lá? Primeiro, vamos dobrar a folha para formar um quadrado. E vamos retirar a sobra do papel, ficando assim. Agora, vamos com a caneta marcar o meio desse quadrado, de uma ponta a outra, fazendo a sua diagonal. Agora, nós precisamos formar 2 triângulos grandes. E para isso, vamos dividir um dos lados dos 2 triângulos grandes no meio. E vamos traçar com a caneta esses outros 2 novos triângulos. Pode seguir. Agora, vamos fazer o quadrado. E para fazer, vamos pegar a ponta da folha e levar até o meio para marcar. E o outro lado da folha também. Assim, nós faremos um novo triângulo e o quadrado.
Por fim, faremos o paralelogramo e para isso, dobraremos um lado do quadrado ao meio. E traçaremos com a caneta esse paralelogramo. Agora que você tem todas as peças, 7 peças do tangram marcada, que são os 2 triângulos grandes, 3 triângulos menores, um paralelogramo e um quadrado, é só você recortar, pintar as peças da forma que você preferir e usar para brincar e formar diferentes figuras. Espero que vocês tenham gostado. Nossa aula está terminando e aprendemos que quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Que os quadriláteros são divididos em trapézios e paralelogramos. Que os trapézios são quadriláteros que possuem apenas 2 lados paralelos. E esses 2 lados paralelos são as bases do trapézio. Que o paralelogramo são quadriláteros que possuem lados opostos paralelos, 2 a 2. E que os trapézios podem ser classificados em trapézios escalenos, isósceles e retângulos. E os paralelogramos podem ser o quadrado, o retângulo e o losango. Agora, que tal você compartilhar esse conhecimento que você aprendeu? Com o tangram que acabamos de fazer, tente montar peças como um quadrado e um trapézio grande. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.